Vamos ao debate. Comigo, Samantha Maier e Zé Eduardo Cardoso. Boa tarde, bem-vindos. Samantha, começa por você. Suposta ação de Moro contra a Apio pode ser punida? Bom, se isso ficar comprovado, sim. Mas o que a gente tem que analisar, Lu, são os fatos. Por que houve o afastamento do Eduardo Apio? Devido a essa suposta ligação que ele fez para o filho do desembargador Marcelo Malucelli, onde ele se passa por um servidor da justiça e faz ameaças. Isso passou por uma perícia de 0 a 4, identificaram que seria o juiz Apio numa escala de 3, ou seja, com alta probabilidade. E o segundo motivo do afastamento do juiz Apio do comando da 13ª Vara Federal de Curitiba foi em razão dele ter acessado um processo de acesso restrito que está em tramitação em face desse desembargador, ou seja, o juiz, fazendo uso da sua posição de magistrado, acessou esse processo 2 vezes em horário próximo à ligação feita para o filho do ministro. Portanto, o TRF afastou esse juiz que tem direito à defesa por 2 fatos concretos e que estão pendentes de apuração. Não me parece que haja aí uma influência do juiz Sérgio Moro, porque essas situações são concretas. O próprio acesso dele ao processo, tudo isso fica registrado. A ligação também, claro, está passível de apuração, ele vai ter direito à defesa, mas são motivos que por si só justificam o afastamento desse juiz. O que é interessante é que era um juiz que fazia críticas, né, ao modus operandi da Lava Jato, mas me parece que o modus operandi dele também é bastante questionável do ponto de vista legal. Muito bem, Zé Eduardo Cardoso, a suposta ação de Moro contra Apio pode ser punida? Olha, realmente os fatos são nebulosos. Né? Boa tarde. Boa tarde. A todas. Os fatos são muito nebulosos. Óbvio que o que envolve esse telefonema estranho do juiz Apio tem que ser investigado, me parece muito claro. Agora, o afastamento dele foi atípico. Por quê? Porque ele foi afastado antes de ser ouvido. Não é praxe em procedimentos contra magistrados que isto ocorra. A celeridade com que ele foi afastado e mais, a volta da juíza Hart, que é muito próxima de Sérgio Moro para aquela vara, dá uma certa feição que precisa ser apreciada neste depoimento que nós acabamos de ver. Lá está sendo dito que a juíza Hart voltou para aquela vara para impedir que certos esqueletos fossem divulgados, coisa que o juiz Apio estaria promovendo. Ou seja, diz o depoente que Sérgio Moro agiu para tentar articular esta situação de abafa em relação a irregularidades. Mas o depoimento dele é bastante curioso, porque em dados momentos ele chega a dizer que Sérgio Moro coletava provas, indícios para chantagear juízes do Tribunal Regional Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Chega a falar, inclusive, que teria tido uma festa do pijama num hotel de luxo em Curitiba e que Sérgio Moro teria a prova de que aquela orgia, digamos assim, teria sido feita por magistrados e utilizava isso contra ele. É uma acusação gravíssima. Ou seja, nós temos várias situações muito esquisitas. A proibição de Eduardo do Tacla Duran poder vir depor, feita pelo juiz que, em tese, era impedido e que mexe na decisão do Supremo Tribunal Federal para fazer aquele impedimento, juiz que é pai do sócio do escritório de Sérgio Moro. Depois, este mesmo juiz recebe ou faz uma representação para denunciar uma ligação estranha do juiz Apio e agora mais esta colocada nessa situação nebulosa da Lava Jato. Aliás, nebulosidade que começou com a divulgação dos diálogos da Intercept, que claramente mostravam um conluio e uma abusividade evidente de Sérgio Moro na sua relação com membros do Ministério Público, inclusive o doutor Dallagnol, cujo mandato recentemente foi cassado. Portanto, uma situação difícil cerca todo esse episódio da Lava Jato. Há algo de podre realmente naquela 13ª Vara lá do Paraná. Vamos apurar para ver. Agora, Zé, a gente está falando de situação nebulosa, mas são só indícios por enquanto. Não dá para bater martelo para nada, né? Eu acho que seria muito injusto. Houve quem no Ministério Público julgasse por convicções e apresentasse PowerPoint condenando pessoas antes da hora. Eu não sigo essa linha. Discordo dela. Eu acho que tem que ser apurado, mesmo esses que apresentaram o PowerPoint tem que ser apurado, não pode haver execração de reputações, mas que tem coisa muito esquisita dessa história, quer dizer, afastar um juiz sem ser ouvido,
né? O juiz que fala de festa de pijama, de pressão sobre desembargadores. Aí o desembargador que é pai do sócio do juiz Sérgio Moro representa numa ligação esquisita do juiz A. É um conjunto de situações que realmente são estarrecedoras. Ele fala com ironia e dá vontade da gente rir, né? E a gente perde toda a credibilidade. Vai, Samantha. Não, realmente a situação não é das melhores, mas o que me parece é que ele é um delator e ele coloca na sua fala acusações pesadas, mas que precisam ser comprovadas. Cada um pode acusar o que quiser, mas precisa comprovar, senão ele será responsabilizado por essas acusações se ele não provar. Agora, ele me parece um discurso um pouco fantasioso, ele se coloca na qualidade de agente infiltrado. Acho que ele está vendo muito filme de Hollywood, não me parece que esse discurso dele tenha alguma credibilidade. Agora, o tribunal afastou cautelarmente o juiz, vai ser dado o direito de defesa se ficar comprovado que ele não fez esse trote ameaçando o filho do ministro e nem que ele acessou os dados do processo que tinha acesso restrito contra esse desembargador, ele vai voltar à 13ª vara. Agora, me parece, e isso eu concordo com o Dr. Zé Eduardo, que há um total desrespeito ao devido processo legal. Isso me entristece muito porque não é o que a gente espera do Poder Judiciário. Mas daí, baseada nas acusações de um delator dizer que efetivamente houve essa festa, que tudo aconteceu, isso precisa ser investigado e comprovado. Agora, o fato do tribunal ter afastado cautelarmente o juiz, eu acho que é para preservar o processo em identidade. Quanto à questão do filho do desembargador ser sócio, Sérgio Moro, não acho que seja... Podemos ter uma repreensão do ponto de vista ético, mas isso não é proibido. E se isso for proibido, tem que ser proibido para todos os juízes, desembargadores e ministros, que a gente sabe que, infelizmente, é algo que ocorre na nossa sociedade e que não é ilegal.